Ô, galera, novamente bom dia. Ontem eu mandei um recadinho para vocês no. Acho que eu derrubei o celular agora. Tá, que tá gravando. Mas normal, né? Se eu não derrubar o celular, não sou eu. Quietinho. Ô, galera, aí é o seguinte. Ontem eu avisei vocês que nós íamos começar a aula hoje 15 para 7. Já são mais ou menos 10 para 7 aí. Então já vou começar a aulinha com vocês, tá? Tá faltando alguns alunos ainda aqui na questão da entrada na aula, mas vamos lá. O que eu vou começar com vocês ainda num primeiro momento, tá? Já não está aparecendo aí na tela? Coloquei para compartilhar. Não tá não, senhor. Peraí, vamos compartilhar de novo. Hum, Agora eu acho que vai. Agora foi. Galera, eu vou falar para vocês, tá? Rapidinho aqui, né? Não adianta ficar com muita enrolação. Referente à frente um de História, capítulo 2, as questões relacionadas diretamente, tá? A ideia do modelo escravista, quando nós pensamos na questão das colônias portuguesas ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês de forma bem tranquila. Alan, cadê o Arthur e cadê o Bruno? Ah, Oxe, eu tô aqui, senhor. que você eu tinha visto. Ô, Bruno, o que aconteceu contigo ontem? Não, beleza. Como assim, senhor? Ó, não, tá tranquilo. Fica sossegado. Você viu que eu mandei um zap para você agora, perguntando um negocinho? Eu tô atrasado para entregar um negócio para vocês? Ah, Pra mim? não, pra menina do CPM que eu não lembro o nome dela, gente. A Débora, senhor. Obrigado. Débora. Isso. Eu vou escrever o teu nome em algum lugar, Débora, porque toda vez eu falo, putz, meu, como que a moça chama? Ô, Débora, eu mandei um zap para você agora. Não, beleza. Já vou olhar aqui e eu já te mando o retorno lá, tá? A tia Paula já estava acostumada a ficar brava comigo. Beleza. Então, a partir dessa resposta sua aqui, 5 minutinhos eu já resolvo isso aí para você, tá? Obrigado e desculpa. Ô, molecada. Bruno, o que aconteceu contigo ontem que você não mandou perguntando para mim que matéria que eu ia passar hoje? E eu estava atrasado correndo, não deu tempo de eu te mandar o ponto de interrogação. Senhor, eu saí pra correr 7h30, voltei quase 10 horas indo pra casa. Ah, tá, Daí não tá. deu. Entendi. Eu peguei e falei, pô, meu, aconteceu alguma coisa com o Bruno. Mas tá valendo. Vamos lá. Galera, questão inicial aqui. Semana passada eu falei para vocês um pouquinho da questão da expansão marítima, da questão da colônia portuguesa e tal. O que eu acho legal comentar com vocês? Eu coloquei esse mapa mundi, tá? Numa versão mais parecida do mapa mundi que nós temos hoje, tá? Não é o mapa, não é a carta náutica tradicional lá do século XIV, XV, XVI, muitas vezes inclusive desenvolvida pela escola de Sagres, tá? Não é um mapinha da Europa tradicional aqui que a gente observa todos os continentes como nós conhecemos já. O que eu achei interessante, né? A gente observa que a expansão marítima portuguesa ela vai integrar
basicamente todos os continentes do mundo. Por quê? Ela integra o atual continente asiático, ou Índias Orientais, como eram conhecidos no exato período, tá? Que é essa aqui, ó. Certo? Certo, Alan? Certo, Arthur? Tá? É essa aqui. Beleza. As Índias Orientais, atuais Ásia. Tá. Busca de matéria de especiarias, tal, tal, tal. Beleza. Busca de mercadorias de forma geral. Fechou. Então, nós temos ela aqui. Continente europeu, conhecido também como Velho Continente, tá? Nós vamos observar as áreas onde seriam colonizadas. E aqui nós temos a África, tá? A África. A África, ela vai fazer parte do ciclo econômico do mundo, né? Com muita intensidade, a partir do século XIV, a partir do século XV, tá? Principalmente do Senegal a Angola. Por quê? Ela vai fazer parte da questão do eixo econômico. Simplesmente, pelo fornecimento de mão de obra, o fornecimento de escravos. Nós vamos observar que no continente africano, nesse exato momento, né, haviam uma grande quantidade de povos que os caras eram muito avançados, os caras tinham muito conhecimento nas questões relacionadas à agricultura, marcenaria, metalurgia e, por incrível que pareça, galera, tinham alguns povos que tinham uma galerinha que tinha um grande aprofundamento nas questões medicinais também. Questão de cura, papapá, tal. Então, observa dessa maneira aqui a ideia referente a esse pessoal crescendo, observando, fazendo todas essas questões, quando nós vemos a ideia referente à África. Nós vamos observar simplesmente, né, que os portugueses desembarcam a primeira vez, né, nessa rota comercial, né, em 1440. O que os portugueses tinham grande interesse? Em escravos e ouro. Tá? O comércio de escravos, galera, ele era extremamente lucrativo para quem participava dele. Fosse o cara que colocasse os escravos nas feitorias para os portugueses virem buscar, fosse os chefes de tribo que vendiam os escravos, fossem o pessoal que transportava eles, ou o pessoal que recebia eles nas colônias das quais eles eram enviados. Beleza. E o que acontece? Como que eram pegos esses escravos? Creio eu, né, que vocês sabem que o continente africano, de todos os continentes, né, é um dos continentes com a maior riqueza cultural do globo. Né? Isso, gente, no século XX, tá? Que eu estou falando da maior riqueza cultural do globo. Há uma grande quantidade de povos com crenças, com costumes totalmente diferentes uns dos outros. Beleza? Isso no século XX. Há essa gigantesca diversidade, imagina lá atrás, no século XV. Muita diversidade de povos ali. Beleza. O que nós vamos observar que acontecia? Os portugueses, né, de certa maneira, pelo lucro que o tráfico negreiro trazia, né, muitos chefes tribais, né, os topzera das tribos lá, pá, incentivavam guerras. Por que os chefes tribais incentivavam guerras?
Era desta forma que eles conseguiam escravos. Nós observamos simplesmente que, desta maneira, eles capturavam as pessoas que eles tinham derrotados na guerra, enfiavam em um cativeiro, mandavam para a feitoria, recebiam algum dinheirinho em troca, por sinal, muita grana, tá? Muita grana, e dali eles vinham para o continente americano. Para o continente americano. Nós vamos observar que os portugueses já usavam o serviço de escravidão na ilha, em algumas ilhas do Oceano Atlântico, né? Inclusive na Ilha da Madeira, tá? Então a gente observa que os portugueses já tinham toda essa questão do trabalho escravo. E a gente observa a grande importância, né, que os escravos tinham dentro desse exato momento. Tá? Era a mão de obra. Era toda a parte que trabalhava, vamos colocar entre aspas essa parte, né, das colônias portuguesas. Né? Eram os caras que colocavam a mão na massa ali de verdade. E a questão referente aos próprios chefes tribais incentivarem a escravidão. Né? Os chefes tribais ali incentivando, né, o pessoal a, a buscar mais escravos. Né? Então, os próprios africanos capturavam, né, o pessoal e colocavam esse pessoal simplesmente para serem vendidos como escravos. O que é feitoria, galera? Vou explicar para vocês. As feitorias, nada mais, nada menos, são do que entrepostos comerciais. Né? O que é essa ideia de entrepostos comerciais? São simplesmente, né, locais fortificados, geralmente em regiões de portos, que servem para armazenar e despachar mercadorias, tá? Tanto na questão de retirada quanto entrega de mercadorias. As feitorias eu acho legal ressaltar para vocês, por serem questões fortificadas ali, nós vamos observar também a ideia, uh, a ideia de ter cativeiro para escravos. Tá? Então a gente sempre observa essa questão ali das feitorias. Galera, vocês sabem que na página 19, é 19 mesmo? Da apostila de vocês, eu achei um quadrinho muito interessante. Eu não coloquei aqui, mas façam uma setinha em cima dele, fazendo um favor. Né? Esse quadrinho roxo aqui. Né? Esse quadrinho roxo aqui. Por quê, galera? Eu expliquei agora um pouco para vocês a ideia referente ao seguinte detalhe. Né? Portugal querendo mão de obra, os chefes tribais africanos incentivando guerra e assim capturando escravos e mandando para os Portuga. Beleza. Esse quadrinho aqui ele fala exatamente isso, ó. Demanda portuguesa por mão de obra escravizada, aumento das guerras internas na África, aumento do tráfico negreiro. Fala exatamente o que eu falei para vocês ali. Aí vocês fazem uma setinha, por favor, em cima desse quadrinho para dar um destaque nele. Nós vamos observar, né, simplesmente toda a estrutura feita pelas feitorias. Conforme, né, os portugueses vão se organizando dentro do continente africano, nós vamos observar simplesmente que eles vão aumentando a, a quantidade de feitorias. Né? Para vocês terem uma ideia, nós vamos observar, ainda na apostila de vocês, nós tínhamos feitorias de Arguim, Cocão, Mitumbo, Axim, Sama, São João de Mina, Ajuda, São Tomé, né?
Luanda, que é a atual Angola, Reino do Congo, Moçambique, tá? Essas eram, né, algumas das feitorias portuguesas no continente africano, tá? Século XV, XVI, aí para vocês terem uma noção, tá? Essa grande quantidade de feitorias. Gente, quando nós falamos da ideia de tráfico negreiro, nós observamos simplesmente que o tráfico negreiro, na Idade Moderna, foi uma das coisas extremamente lucrativas nesse exato período. Tá? Tráfico negreiro, um dos itens extremamente lucrativos. Nós observamos simplesmente que era simplesmente, né, era uma das coisas mais lucrativas que havia dentro daquele exato período, né? A gente observa simplesmente, né, a questão referente ao tráfico negreiro ser essencial para trazer toda a questão da mão de obra presente nos territórios coloniais, né? A, a escravidão, além de tudo, ela acaba trazendo a questão de uma formação comercial extremamente grande. Nós observamos simplesmente, né, a ideia referente ao sai do continente europeu carregado, desce na feitoria africana. O cara velhinha vem na feitoria africana. Ela vem na feitoria africana carregada de produtos, inclusive muitos produtos manufaturados. Descarrega, enche de escravo, passa no continente americano, deixa esses escravos, carrega o que a colônia produzisse, no caso das colônias espanholas, metais preciosos, no caso das colônias portuguesas, em um primeiro momento para o Brasil, depois açúcar. Carrega esses navios e volta para o continente europeu. Olha o lucro desse trem. Olha o lucro desses navios. O cara sai da Europa carregado, vende, troca mercadoria na feitoria africana, volta para a América com mercadoria, descarrega, carrega com mercadoria de novo e volta para a Europa. Olha o lucro disso, né? Então a gente observa simplesmente que os africanos vão ser utilizados. Somados a isso, nós observamos simplesmente que os caras eram foda para trabalhar. Os caras trampavam de verdade, né? A gente observa muitas vezes, né, o indígena, ele era menos propício ao trabalho, vamos dizer assim, né? O indígena ele era mais tranquilão, né? Quando a gente observa toda a questão, o indígena era mais tranquilo, por quê? A cultura do indígena, o estilo de vida do indígena fazia com que ele não precisasse ficar correndo para trabalhar, né? Igual os portugueses faziam. Os indígenas iriam trabalhar a hora que eles precisavam, né? A gente fala a questão do trabalho do indígena é caçar, pescar, praticar agricultura, construir alguma oca quando necessário. E só, pá. Os caras não tinham a questão de acumulação de capital. Esquece isso. Então os caras não jogavam eles para trabalhar à força, coitados. Os caras não aguentavam. O que acontece? Pega-se os africanos. Os caras sabiam técnicas de agricultura, os caras estavam habituados a trabalhar pra caramba no continente africano, né? Os caras sabiam a questão
de trabalhos artesanais, né, os africanos. Eles sabiam todo o sistema de trabalhar em lavoura, dentre diversas outras vantagens. Dentre diversas outras vantagens. Automaticamente, eles vão influenciar de forma direta na produção colonial, né? A produção colonial fosse de açúcar no período imperial, fosse de café. Os caras trabalhavam pra caramba. Era a mão de obra da colônia. Eram os caras que trampavam ali sem a colocação, né? Então a gente observa essa questão relacionada. Tá? Mão de obra extremamente forte da colônia, né? Nós vamos observar mais um detalhe. Nós vemos, né, falando, ó, falei de feitoria, falei de tráfico negreiro, né? Ah, falei da produção colonial. Vou falar para vocês agora um pouquinho referente, né, à resistência africana. Né? A gente observa simplesmente uma grande resistência. Ô, Paulo, esse mapa, eu achei ele bonitinho para colocar ali, eu achei legal, né? Só que ele já tem alguma coisa a ver com ideias de revolução industrial, tá? E você vê uma carroça que mais parece aquelas primeiras carruagens com motores a combustão. Para cima você vê uma máquina a vapor, você vê a caravela aqui embaixo e um balão um pouquinho mais para cima. Então ele não é necessariamente daquele período. Então, tal, eu achei legal o mapa, né? Por isso que eu acabei colocando aqui. Por quê? Eu vi essas imagens aqui, eu achei que cada meio de transporte desse, eles traziam a ideia de uma integração entre os quatro continentes, né? Na minha interpretação. Cada continente está com. Era a projeção cartográfica do período, meu nobre, né? E muitas feitas pela Escola de Sagres, tá? Eram as projeções. E o desenho do planeta até hoje não é perfeito, né? Na hora que vocês estudarem cartografia com o tio Leandro, vocês vão ver toda a ideia. Calma, o tio Leandro vai dar cartografia para vocês ainda. Tem diversos tipos de projeções cartográficas, coisas e tal. Eu não sou fã dessa parte de geografia, mas o tio Leandro vai passar. Ah, vocês já viram? Isso, Paulo, cartografia. Como vocês são mais criança, Nayara, a gente acaba falando tio, né? Isso. No começo do ano já, Paulo, eu achei que vocês iam ver o ano que vem. É, a criançada, né? Ó, galera, aí é o seguinte: o que que a gente vai observar aqui? Bruno, o que aconteceu que você está quietinho? Só o Paulo tá falando hoje. Tô tímido hoje, senhor. Tá fazendo lanche, será, Paulo? Acertou, miserável. Então, mano, liga a câmera para todo mundo ver você comendo. Eu não, senhor. Olha, semana que vem eu vou trazer lanche aqui para mim também ficar comendo na frente do computador enquanto eu vou falando. Oba, Paulo, eu sei de uma coisa. Toddy é melhor do que Nescau. Disso eu tenho certeza. Mas nem a pau. É tudo achocolatado, mas o Nescau é ruim. Tem muito açúcar. Consegui fazer o debate na aula.
Senhor, Todd, você bota a colher assim de Todd no leite, fica cheio de bolinha, assim, você fica espremendo aquelas bolinhas no leite. Mas isso que é gostoso. Ai, gente, mas eu vou É time nada, você vai também, de tomar, fica volta. cheio as bolinhas na boca. É gostoso, é Parece um diferente. monte de verruga na boca, senhor, Deus me livre. Ô, louco. Até a Duda acordou hoje. O Alan. Você tá brincando, Nayara? É sério, senhor, eu comprei pra tentar fazer brigadeiro, mas pra brigadeiro não dá. Aí ele é igual o ovo maltine. Nossa, é uma delícia. Apesar que dificilmente eu tomo leite aqui em casa. Eu geralmente tomo mais café, eu tomo leite só quando eu tô no sítio. Mas, todavia, entretanto, contudo. Vamos lá, galerinha. A gente vai observar o seguinte: vocês não vão achar que os africanos vinham para cá e ficavam quietinhos com referência à escravidão. Não, em hipótese alguma. A gente observa simplesmente que os caras se rebelavam, né? Os caras fugiam de toda a estrutura da escravidão. Nós observamos, turma, simplesmente que havia uma grande quantidade de resistência africana. Tá? A resistência ela acontecia de várias maneiras. Os caras destruíam as ferramentas de trabalho. Né? Quando a gente fala de ferramenta de trabalho na América Portuguesa, né, ela se resumia em meia dúzia de instrumentos para trabalhar com a terra. Tá? Ponto. Enxada, foice, facão, papapá. Essas coisas assim. Nós vamos observar, né, simplesmente a seguinte ideia. Né? Os caras eram trazidos para cá, né? Ah, eles destruíam o cativeiro também, né? Por isso, muitas vezes, quando a gente observa a questão de senzala, acabava sendo colocado na senzala, corrente, coisa e tal, para deixar os caras presos à noite, para eles não destruírem tudo. Nós observamos também, né, a questão referente, né, à fuga dessas pessoas. Né? Quando essas pessoas fugiam, elas se escondiam nos quilombos. Tá? Elas se escondiam. O mais famosinho de todos eles, né, é o chamado Quilombo dos Palmares. Tá? A gente observa, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa questão dos quilombos para vocês. Porém, nós vamos observar que os caras fugiam para a questão de quilombo. Né? Quando nós observamos a ideia dos palmares, entre diversos outros quilombos. Tá? Vou falar um pouquinho a história do quilombo de Palmares. Eu acho extremamente interessante. Né? Então, eu vou falar um pouco depois para vocês dela. Não vai ser nessa aula, tá? Mas eu acho ela muito interessante para estar comentando com vocês. O que acontece nas diversas formas de resistência? Muitas vezes, né, os escravos acabavam matando seus feitores, tá? Até matando os senhores de engenho. Galera, desculpa a minha colocação, né? Mas é só na rede esgoto, não, na Rede Globo de televisão, né? Que tem escravo, né? Alegre, o senhor de engenho. É só nas novelas da Globo. Os escravos estão ali alegres, dançando com os senhores de engenho, tá todo mundo sentado na mesma roda. Isso é só na cabeça da TV Globo. Na realidade, isso nunca aconteceu, tá? Então aí a gente sempre observa uma grande imparcialidade entre os dois, tá?
E a gente sempre vê a questão de diversos tipos de vingança, de fuga, tentativas aí de rebeliões, tentativas de assassinatos, tudo devido ao trabalho forçado, né? É óbvio, os caras no continente africano tinham uma vida legal, coisa e tal, vai lá, tem uma guerra, uma tribo rival começa uma guerra, esses caras são derrotados, tá? Eles são presos, são enviados para cá como escravos. Outra coisa, quando eles vinham para cá, não deixava-se pessoas da mesma tribo juntas. Nem no navio negreiro, pessoas da mesma tribo juntas. Simplesmente porque era mais fácil a comunicação e a organização de rebelião por parte deles. Então chegava o navio aqui, eram distribuídos simplesmente pelo território, né? Um de cada lugar, para ter dificuldade na questão da comunicação, até se organizarem, tal, tal, tal. Então ficava mais fácil conter as rebeldias. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Turma, né? A Reino de Benin, tá? Eu vou falar rapidinho para vocês dos três principais reinos, tá? Aqui português. A gente vai observar o reino de Benin, atualmente na Nigéria, tá? Essa é uma das regiões que vai ficar extremamente conhecidas como Costa de Escravos, tá? Nós vamos observar que era formado por diversos grupos étnicos, porém dois grupos acabam se destacando. Os grupos de destaque são o de língua Yorubá, tá? E os de língua GG. Essa região aqui vai ser uma das regiões de maior ponto de saída de escravos em direção às colônias portuguesas, tá? E a gente vai observar que, a partir do século XV, Benin também vai se transformar em um grande entreposto comercial para os europeus. Nós vamos observar a troca de diversos tipos de matéria-prima, tá? A gente vai observar simplesmente, não somente a questão de, de escravos, tá? Mas a partir do século XX, né, o Oba e o Are, né, vai tomar uma série de medidas importantes dentro de Benin, ao ponto de colocá-la, de estabelecer um monopólio real sobre diversas mercadorias, né? Isso vai fazer com que o Benin se transforme num dos mais importantes pontos comerciais quando nós pensamos na questão referente aos europeus. Quais produtos eram estes? Pimenta, marfim, tecido e os coitados dos escravos. A gente observa ali como um dos pontos mais importantes. Nós vamos observar também, né, que haviam muitos homens ricos dentro do Império de Benin, tá? E extremamente poderosos. Estes eram os Obás. E nós vamos observar, né, que eles praticavam basicamente o mecenato, né? E a gente observa que eles acabam financiando diversos tipos de artistas nesse exato momento. Beleza? Reino do Congo, tá? Uma imagem da localização do Reino do Congo para vocês aí. A gente vai observar o seguinte, né? Fica localizado na África na parte centro-ocidental da África, tá? Muito importante para os portugueses a partir do século XVI. Nós vamos observar também a saída de um grande número de escravos para as Américas portuguesas, né? Ao longo dos séculos, né? A gente vai observar simplesmente que século XIV, XV, XVI e o início do século XVII, os portugueses mantinham um grande monopólio de escravos dentro dessa região colonial. Tá? Nós vamos observar que, a partir do século XVII, os portugueses começaram a entrar em decadência. Simplesmente, galera, a questão do período da União Ibérica. Tá? E a gente observa que, dentro dessa ideia da União Ibérica,
né, a coroa portuguesa passa a ser administrada pela coroa espanhola, né? Outros países passam a negociar diretamente com o Congo. Por quê? Até esse exato momento, os portugueses catavam os escravos e vendiam para outros países, ganhando mais um pouquinho em cima. A decadência deles, a gente observa que os países vão até o Congo e começam a negociar com eles. Aqui a gente vai observar também, né, que o comércio ele era baseado na troca por produtos, tá? Ou o uso de uma moeda chamada zimbo. Essa moeda ela era feita por conchas marinhas. Tá? Nós vamos observar simplesmente a batalha de Ambuila, tá? Quando termina a ideia da União Ibérica, tá? Em 1680, nós vamos observar simplesmente que os portugueses entram em combate, né, no Congo para tentarem retomar o monopólio da escravidão. De certa maneira, eles conseguem retomar, entre aspas, o monopólio da escravidão, porém eles vão enfiar o Congo numa guerra civil que vai ficar até o século XVIII. Tá? Batalha de Ambulia. Reino de Angola, tá? Grande quantidade de comércio de sal e zinco, tá, gente? Questão de escravos a partir de 1575, tá? Vai ter um grande contato com os portugueses que mantinham um comércio com o Brasil. Nós vamos observar também que a coroa portuguesa ela colonizou as terras em frente à ilha de Luanda. Da mesma forma que o Brasil foi colonizado com capitanias hereditárias. Nós vamos observar automaticamente que houveram diversos conflitos dentro do continente europeu, certo? Galera, frente 2, tá? Não vou falar muita coisa da frente 2 para vocês, só vou falar um pouquinho de forma extremamente rápida, tá? Já vou colocá-los para fazer exercício, né? Turma, Ô, a senhor, não semana. fica passando exercício que tem que escrever 10 linhas, não, porque tem um exercício que o senhor passa que a gente vai dar a resposta só a letra A é 10 linhas, a letra B mais 10 linhas. Daí ferrou. Ô, Bruno, mas agora é o seguinte, papo sério. Você percebeu que os dias que eu Senhor, passo esses exercícios sinceramente, eu direto? gosto demais de questão discursiva, tipo assim, de escrever essas Ah, coisas. Só que o senhor só passa isso. você quer teste também? Senhor, não precisa passar pouca questão, entendeu? Tipo, você passa pouca aí discursiva, pode passar, sei lá, uma, duas discursivas e o resto é teste, entendeu? Sei lá, 5 testes. A questão é a seguinte, por que que eu passo questão aberta, questão discursiva? Eu gosto da questão discursiva que ela acaba fazendo vocês lerem. E, geralmente, o que que eu espero na questão discursiva? Não que vocês façam Ctrl+C, Ctrl+V da apostila, né? Não, Alan, eu não comento, eu vou comentar agora, né? Eu vou pegar, vou mandar a correção comentada para vocês. É que eu geralmente eu vou corrigindo. Eu acho que vocês perceberam que aqui na minha mesa tem um pouco de folha de arquivo, né? Nossa, até caiu. O que que eu faço? Numa dessas folhas aqui, tenho uma lista de nome de vocês. Eu vou olhando as questões que vocês vão entregando, eu vou colocando o dia que vocês entregaram, né? E o número de questões está correto, o número de questões está errado, coisa e tal. Eu vou comentar, depois eu faço correção, na hora que todos entregarem, eu já vou mandando comentada para vocês, tá? Tranquilo, sem problema. Ah, tá. Depois eu comento, Alan. Depois eu olho lá. E quando for dúvida, sim, você não manda no Classroom. Você pode mandar no Classroom, mas manda no meu WhatsApp também. Porque às vezes no Classroom eu acabo. Às vezes eu não acho exatamente onde está também, viu? Eu mexo no Classroom, eu não sei mexer tanto, tanto, tanto. Estou aprendendo ainda junto com vocês. A questão discursiva, no caso, eu gosto justamente para
ajudar vocês a fazerem a síntese. Mas não tem problema, eu coloco uma discursiva, uma, duas testes, tá? Por isso que eu acho sempre as questões discursivas da apostila. Não tem problema não, tá? Galera, só vou falar um pouquinho para vocês, né? A questão referente ao sistema espanhol, tá? Nós vamos observar que eles saem logo depois dos portugueses, quando nós pensamos na questão da expansão marítima, tá? Eles saem logo em seguida dos portugueses, e nós vemos que, ao contrário dos portugueses, eles vão ter uma grande quantidade de sorte, porque eles vão achar ouro nas suas colônias. E outra coisa, os indígenas vão trocar ouro com os espanhóis por bugiganga, simplesmente porque na chamada América Espanhola, dentro de um primeiro momento, havia abundância de ouro. Nós vamos observar que os povos nativos viam aquela grande quantidade de ouro e, tipo, para os caras, né, não tinha basicamente valor nenhum. Era uma coisa que eles tropeçavam em ouro. Né? Os portugueses, os espanhóis viram aquilo lá, eles trocavam com produtos para os indígenas ali. Né? A gente observa também, logo depois, a questão relacionada aos franceses, né, e aos ingleses também se lançarem ao mar. Não podemos esquecer dos holandeses, beleza? Galera, o que eu vou fazer? Não vou encher vocês de exercício, tá? Aula 2. Depois eu passo semana que vem. Eu já vou falar de todos os sistemas para vocês. O que eu vou fazer? Vamos lá. Tá aqui. Gente, eu vou mandar no Classroom. Também, Paulo. Também. Também temos questão referente ao nosso querido ilustre cacau. Cara, eu queria ver uma fruta de cacau, pegar pessoalmente, né? Talvez pegar uma castanha e colocar na boca para sentir como que é. Eu nunca vi um cacau pessoalmente, eu nunca peguei. Não, nem tenho essa curiosidade. Ó, História Frente 1. Eu vou colocar lá no Classroom para vocês também. Se você quiser, se vocês quiserem anotar aí para vocês já começarem a fazer, enquanto não começa a aula da Vitória às 9h10, que vocês vão ter um tempinho ali para estar fazendo. Bruno, número 1, tá? Página 24, galera. Não vou exagerar aqui, não. Ó, número 1, número 2, 1, 2 e 7. Beleza? Ó, o 7 é na página 25. Um dissertativo, um de verdadeiro e falso e um teste, tá? Agradando gregos e troianos aí. Senhor, teste, você Beleza? pode passar mais se quiser. Não precisa passar um. Eu coloquei um verdadeiro e falso, um teste, o Bruno, acho que tá legal. Eu quero ver, galera, quem vai responder o teste certo. Por quê? Qual que é o meu medo de passar teste? Por que que eu não passo teste para vocês? Por aquela simples questão. Sempre vai ter um bonitinho. É teste. Vai lá no Classroom. Deixa eu ver que número que é o teste. O teste é o 6, o 7, o 8 e o 9, por exemplo. Já vai lá no Classroom, já vai colocar na frente do número. Não vai nem ler. Vamos supor que seja em sequência 7, 8, 9. Então o cara já coloca A, B, C. Na semana que vem ele inverte. E, D, C. Né? Então, simplesmente por isso que eu não gosto de passar teste para vocês nesse tipo de lição. Tá?
Então, gente, eu quero ver quem que vai acertar o teste e quem não vai acertar o teste. A dissertativa, né? Mesmo vocês, se vocês copiarem de algum lugar, vocês precisaram digitar alguma coisa, vocês estão compreendendo, né? Que apesar que eu prefiro que faça com as próprias palavras. Mas o teste eu quero ver quem que vai acertar. Eu vou dar para vocês entregarem, dar o prazo para vocês até sexta-feira. Na outra quinta-feira eu vou comentar aqui na aula com vocês, tá? Quero só ver quem que vai acertar e quem que não vai acertar. Porque essa questão do acertar o teste ou não, aí dá para a gente ficar sabendo quem chutou e quem fez na real. Quero só ver. Senão depois da aula que vem eu não vou passar mais teste de novo. Verdadeiro e falso, galera. Presta atenção aqui no verdadeiro e falso. Tem a questão das rotas comerciais. Você entendeu, Bruno? Por que que eu não passo teste? Entendi, senhor. Você tá brincando, tem gabarito na apostila, Alan? Não, senhor, é verdade. Tem até questão comentada no site do Eleva. Não, não. A questão comentada no site do Eleva de boa, né? Isso aí até em todos os sites, Bruno, de materiais tem, né? Isso é desde a minha época que eu estudava no Objetivo. E ó, tem tempo, hein? Né? Desde a minha época eu já tinha a questão comentada. Ah, então, justamente por isso que eu evito passar teste. Vocês entenderam? Por isso que eu não gosto de teste aqui nos exercícios. Mas, enfim, eu vou fazer dessa maneira. Eu quero ver quem vai fazer alguma coisa. Depois eu vou conversar com a tia Milene. Para eu passar teste para vocês, eu vou bolar alguma coisa de vocês terem que justificar. Aguardem os próximos capítulos. Galerinha, obrigado. Qualquer dúvida, vocês mandam no Classroom e chamam no Zap, viu, Alan? Não, não manda só no Classroom, não. Manda no Zap pra eu olhar também. Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui. Hoje é 27. Ayla. Tá aí, Ayla? Alan. Arthurzinho. Bruno. Presente. Camila. Camila, não? Carol. Letícia Vitória. Aqui, senhor. Eu pulei a Júlia, gente. A Júlia tá aí? O que aconteceu com a Júlia? Manu. Maria Eduarda. Marconi. Não. Maria Eduarda Tavares. Oh, que caramba. Depois vou mandar uma mensagem para ela. Que a Júlia nunca falta, Débora. Por isso que eu acabei perguntando. Melissa. Miguel. Miguel dormiu. Nayara. Nicolas. Paulo César. Vitória.
Galera, beleza? Eu vou encerrar a transmissão, tá? Falei os 3 exercícios para fazer. Hoje vai ser um testezinho. Eu vou bolar alguma coisa semana que vem. Eu vou passar mais testes para vocês, porém, a gente vai ter que justificar esses testes. Eu vou ver certinho como eu vou fazer, beleza? Obrigado aí. Um bom final de semana a todos. Eu já vou jogar no Classroom para vocês